Pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais essa edição do nosso Café Tributário. Vamos começar aqui pontualmente às 10 horas, mas eu sei que as pessoas ainda podem estar entrando, mas eu vou fazendo aqui uma breve introdução, tá? Eu sou o Pedro Magalhães, sócio do escritório na nossa prática de consultoria tributária, e tenho aqui comigo hoje o Paulo Andrade, nosso sócio da prática de contencioso tributário. O foco do Paulo é em tributos indiretos e ele é o nosso expositor do tema de hoje. E eu não consigo pensar em ninguém melhor para falar desse assunto do que o próprio Paulo, porque é das pessoas que eu conheço que mais têm estudado esse tema da reforma tributária, né? Não à toa, Paulo já foi conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo e hoje é conselheiro do TIT. Então, e tem uma didática espetacular, acho que a gente vai vivenciar isso ao longo da apresentação. É, o nosso café tributário, né, algumas pessoas já devem ter tido a oportunidade de participar de outros, outras não. Né, a gente traz, no período da manhã, assuntos que a gente discute aqui, relevantes do direito tributário, e agora, nesse contexto de reforma tributária, a gente programou uma sequência de cafés. Acho que todo mundo já teve aí, em alguma medida, uma oportunidade de estudar aspectos gerais da reforma, e agora a gente pode entrar em temas um pouco mais espinhosos, específicos e colocar o dedo em algumas feridas aí, né? Para hoje a gente pensou no tema do saldo credor de PIS e COFINS e de ICMS, no contexto dessa transição para o novo IVA, tá? Mas já deixando aqui antecipado o convite, no mês que vem, provavelmente no dia 18, devemos fazer uma segunda rodada sobre o tema de split payment, e em agosto a gente pretende também trazer um terceiro tema, que é as operações imobiliárias no contexto da reforma tributária. Tá? Mas vocês receberão os convites oportunamente. Né? E por que que a gente está muito feliz com a oportunidade de falar sobre os saldos credores hoje? Acho que o tema veio num momento muito bom, com a emenda constitucional 132, que previu a reforma. Ela previu o direito aos créditos de ICMS, previu o direito aos créditos de PIS e COFINS, mas de uma forma ainda lacônica, causava muita ansiedade, apreensão, como é comum no meio tributário, quando a gente não tem as regras colocadas de uma forma clara, né? O normal ficar um pouco preocupado com o que pode vir a partir disso, né? Mas o projeto de lei que tratou dos créditos de PIS e COFINS em abril e agora que tratou de ICMS em junho, né, no mês que nós ainda estamos, para ver como é recente o tema, ainda vão aos poucos colocando mais cimento nesse chão, deixando um pouco é, mais tranquilo o terreno para a gente entender onde que a gente está pisando nesse cenário. E, de uma forma geral, me parecem projetos bem intencionados. Realmente, eles estão vindo tentando garantir direitos para não haver perda de créditos de ICMS, de PIS e COFINS. Mas, claro, tem imperfeições, e acho que também cabe a nós, nesse momento, discutir justamente para trazer à luz as imperfeições e, se possível, que isso seja considerado para realmente ser uma transição justa para todo mundo. Os temas têm um apelo muito grande nesse momento também. PIS e COFINS, a transição está logo aí. A gente está em 2024, em 2027 a transição do PIS e COFINS já estará acontecendo. A ICMS demora um pouco mais, mas ainda assim, acho que só de pensar no potencial que finalmente dar alguma luz para aqueles exportadores que têm créditos acumulados, finalmente, em longo prazo, é verdade, mas terem uma luz no fim do túnel para finalmente terem direito, terem alguma certeza de que eles reaverão esses créditos em algum momento, acho que também já dá uma dimensão da importância desse tema. Então, pretendemos ter uma exposição aí de mais ou menos 50 minutos, um espaço final para perguntas. Nós recebemos as perguntas aqui pelo espaço de Q&A da ferramenta, tá? Tentaremos responder dentro do possível algumas aqui ao vivo, mas pela nossa experiência nem todas não dá tempo de responder todas, mas a gente já se compromete aqui a enviar por e-mail nossas considerações sobre outras perguntas.
de forma que, por favor, se identifiquem ao colocar as perguntas, porque isso permite que a gente possa dar os retornos a todos, tá? E no final, a gravação estará disponível e, assim como o PowerPoint vai ser enviado para os participantes. Tá? Então, deixo agora a palavra com o Paulo Andrade para dar seguimento à apresentação aí. Beleza. Bom dia, Pedrão. Obrigado pela apresentação. Prazer dividir a bancada aqui com você. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo interesse em participar aqui do nosso evento. O tema é, é longo, o tempo é curto. A gente tem bastante coisa para falar. Espero que essa horinha de prosa seja bastante proveitosa para todos. Espero estar à altura de todos que nos assistem. O Pedro já fez toda essa contextualização, né, da importância, da pertinência de falar desse assunto nesse momento. Então, acho que já sem maiores, sem aprofundar aí em introduções, já podemos passar aí para a abordagem do nosso tema. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Tá dando para ver aí, Pedrão? Na verdade, ainda não. Calma aí. Agora foi. Agora tá dando para ver? Sim. Vamos lá. Tá em modo apresentação. Não, não está em modo apresentação. Agora vai. Foi, né? Isso. Beleza, vamos lá. Esse é o momento mais tenso do expositor, né? Quando vai, vai colocar o PPT para rodar. Bom, vamos lá, gente. Primeiríssimas aproximações, né, sobre o nosso tema, né? O nosso tema é aproveitamento de saldo credor de PIS e COFINS e ICMS aí no contexto do novo IVA, né? Por que a gente não vai falar do saldo credor do IPI, né? A emenda 132 encomenda isso para a lei complementar, na disciplina do aproveitamento de saldo credor do IPI. O que acontece é que, como todo mundo sabe, né, o IPI acabou que não foi extinto, né, na emenda. Ele vai continuar meio como um morto-vivo aí no nosso novo modelo de tributação do consumo, né? Só vai incidir sobre bens produzidos fora da Zona Franca, que sejam também produzidos na Zona Franca, de modo que não existe uma data de corte em relação ao IPI. O IPI segue vivo, né? Então, o aproveitamento de saldos credores de IPI vai seguir a dinâmica que já existe, né, para esse tributo, inclusive com possibilidade de utilização em pé de compra, lá no artigo 11 da Lei 9779. Então, enfim, essa é a razão pela qual o IPI acabou ficando de fora, né? Essa previsão do artigo 135 da emenda que fala do IPI acabou ficando um pouco solta e perdida aí no sistema. Como o Pedro também já meio que mapeou, né, quais são as fontes legais, né, ou ainda não, fontes possivelmente legais quando os projetos de leis forem convertidos em lei, né? Só para a gente se situar aqui. Em relação ao ICMS, a própria emenda 132 já foi bastante protagonista, assim, já deu linhas gerais, algumas regras super importantes sobre o aproveitamento, e isso foi regulamentado nesse projeto mais recente, projeto esse de junho que o Pedro falou, que é o 108 de 24. Em relação ao PIS/COFINS, a emenda foi lacônica, né? O artigo 135 menciona, né, o aproveitamento de PIS/COFINS, mas praticamente o que ele faz é delegar tudo para a lei complementar, e a lei complementar é do projeto do primeiro, projeto 68/24. Então, para resumir, ICMS a gente encontra conteúdo na emenda e no projeto 108, e PIS/COFINS, basicamente, no projeto 68. Assim, de uma maneira geral, gente, né, com todas as nuances, com todos os pontos de atenção, pontos de dúvida, pontos de crítica, muitos dos quais a gente pretende passar aqui hoje com vocês, mas assim, o aproveitamento dos créditos de ICMS e PIS/COFINS está assegurado, né? Assim, essa é uma conclusão, né, um paradigma inicial irrecusável e muito bem-vindo, né? Houve uma sensibilidade da reforma, né, uma preocupação do legislador em garantir uma transição sem descontinuidade. Então, esses créditos não vão evaporar, né? Como se diz no interior, ninguém vai morrer com o zap na mão, de novo, com todos os pontos de atenção que a gente vai colocar aqui, mas eu acho um aspecto louvável
desses projetos e da reforma. Bom, a disciplina de aproveitamento desses saldos credores de PIS/COFINS e ICMS, ela uma disciplina parelha, mas não absolutamente idêntica, né? Então, a gente vai tratar separadamente aqui, em sequência dessas duas disciplinas, e pelas razões que o Pedro já colocou, vamos começar pelo PIS/COFINS, né? Por ordem cronológica de extinção, né? O ICMS ainda tem mais água para passar debaixo dessa ponte, né? Tudo começa, né? O ICMS acaba a partir de 33, mas o PIS/COFINS, a extinção tá aí na esquina, né? Janeiro de 27, então eu acho que o PIS/COFINS vai acabar sendo um laboratório para o próprio ICMS que virá na sequência. Então, comecemos pelo PIS/COFINS. Do que a gente está falando, né? Quer dizer, que saldo credor, que créditos de PIS/COFINS que está abordado aqui nesse projeto de lei, né? Estamos falando dos créditos escriturais de PIS/COFINS, portanto, de um ativo afeito ao regime não cumulativo de PIS/COFINS. Não estamos falando aqui de indébitos de PIS/COFINS, aquilo que o contribuinte recolheu a mais de PIS/COFINS em qualquer um dos regimes, isso é indébito. Isso não, enfim, segue tendo o tratamento que sempre teve, enfim, recuperação via ação de repetição de débito, via perde compra, isso vai continuar existindo, isso não é objeto aqui do nosso projeto, do projeto e do nosso tema. Então, estamos falando de créditos escriturais de PIS/COFINS, que podem ser convencionais ou presumidos, né? O projeto inclui expressamente créditos presumidos. Também estamos falando tanto dos créditos ressarcíveis e creditáveis, como dos não ressarcíveis, daqueles que ficam presos na escrita, né? Quais são os créditos ressarcíveis e creditáveis que podem ser levados para a decompra? São aqueles previstos no artigo 49 da IN 2055, que surgem em decorrência de saídas desoneradas, né? Basicamente, né? Saídas com imunidade, isenção, alíquota zero. Esses são moeda, inclusive, para perda de compra. Mas você pode ter saldo credor que não decorre disso, decorre fiz uma aquisição, estou com estoque muito grande, fiz uma aquisição muito grande, estou momentaneamente com mais entradas que saídas. Esse é um saldo credor que não é passível de ressarcimento e compensação, mas estão tratados aqui no projeto, quer dizer, serão moeda para aproveitamento no novo modelo. E são os créditos existentes em 31 de dezembro de 26, né, que é o último dia, né, data de óbito de PIS/COFINS. Como eu falei, estamos falando de crédito escritural, portanto, do regime não cumulativo, mas o tema também interessa a contribuintes do regime cumulativo, tá? Existem algumas previsões aqui do projeto que são extensíveis ou até exclusivas de quem está no regime cumulativo. Então, né, segmentos do cumulativo também devem se interessar pelo que a gente vai falar aqui. Né? Eu tinha dito aqui no slide anterior que, né, nós estamos falando de saldos credores existentes em 31 de dezembro de 26. E aqui eu já endereço um primeiro ponto que tem né, atormentado aqui as empresas, que é saber como é que ficam, né, os famosos créditos extemporâneos, né? Muitas empresas não conseguem escriturar o crédito ainda no próprio mês, então surge essa dúvida, poxa, aí, né, os créditos lá do final dos últimos meses de COFINS, de PIS/COFINS, aí novembro, dezembro de 26, eu só consigo escriturar, de repente, em fevereiro, março de 27, como é que fica esses créditos? Eu vou perder? Né? Isso está endereçado no artigo 367 do projeto, que eu estou transcrevendo aqui, né? O que ele diz, né? O artigo afirma que os créditos não apropriados até a data de extinção permanecerão válidos, né? A dúvida surge no inciso segundo, que diz que esses créditos deverão estar devidamente registrados, né? Então, quer dizer, esse crédito precisa estar devidamente registrado em 31 de dezembro de 26? Qual que é a minha interpretação, né? O Caput ele está mencionando créditos não apropriados até a data de extinção. Ele não está diferenciando por que ele não está apropriado. Se ele não está apropriado porque ele ainda não pode ser apropriado, por exemplo, créditos em regime de cotas mensais de amortização, por exemplo, ou créditos que já podiam ser apropriados e não foram, que são os créditos extemporâneos. Então, a falta de uma distinção eu acho que o Caput está se referindo a ambos, e até com mais razão a essa segunda classe, que são os extemporâneos, porque ele fala permanecerão válidos, quer dizer, eles já seriam válidos e permanecerão válidos. Os créditos apropriáveis em cotas mensais ainda não se tornaram válidos. Então,
a minha visão é que esse não apropriados do caput está se referindo também a créditos extemporâneos. E se é assim, a previsão do inciso 2º, ela não pode inviabilizar o direito assegurado no caput, né? Quer dizer, então, eu não posso dizer que o crédito precisa estar registrado em 31 de dezembro de 26, né? Que significa que, na verdade, o contribuinte vai poder escriturar tardiamente créditos de PIS e COFINS após dezembro de 26, né? Simplesmente porque as regras de retificação da FD Contribuições simplesmente não são objeto desse projeto, então continuam podendo retificar, né? Então, em dezembro de 26 o PIS/COFINS acaba, mas a escrituração de PIS/COFINS até essa data ela continua viva, acessível e relevante para fisco e para contribuinte para lançamento de eventuais créditos e eventuais débitos também, né? O contribuinte pode querer identificar um débito tardiamente do período de apuração de PIS e COFINS. Então, a minha conclusão, gente, é que créditos extemporâneos vão poder ser apropriados, mas com a seguinte ressalva, né? O crédito extemporâneo tal na expressão, né, com o alcance que a gente conhece hoje, né, que consiste em você pegar uma entrada de um período anterior e aproveitar diretamente no período em curso, né? Esse é o creditamento extemporâneo. Isso não vai poder acontecer, pelo simples fato de que a partir de janeiro de 27 não tem mais período de apuração de PIS e COFINS. Então, né, aqueles créditos, né, no meu exemplo lá de novembro, dezembro de 26, que a empresa só tiver em condição de escriturar lá em fevereiro, março de 27, ela não vai lançar na escrituração de PIS e COFINS de fevereiro, março de 27, que não existe. Mas ela vai poder retificar a escrituração de dezembro de 26. E aí o que vai acontecer? Se a empresa já tinha saldo credor, em 31 de dezembro de 26, essa retificação vai resultar num acréscimo de saldo credor. O credor de 10 vai para 15, enfim, este novo saldo credor evidenciado na escrituração retificada é que vai poder ser objeto de monetização, conforme a gente já vai ver na sequência. Mas se a empresa tinha saldo devedor, em dezembro de 26, fechou o PIS/COFINS com saldo devedor, esse creditamento extemporâneo, na verdade, vai resultar num indébito, né? No final, ela vai ter recolhido uma DARF de dezembro de 26 num valor maior do que a escrituração retificada evidencia, né? E aí, este indébito, como também já falei no começo, vai ser aproveitado via PERDCOMP numa sistemática que é a sistemática atual, que não tem nada a ver com o objeto do projeto. Bom, então, este saldo credor de 31 de dezembro de 26, como que ele é aproveitado, né? Primeira alternativa, a grande regra geral, ele vai ser compensado com a CBS, que afinal é a herdeira do PIS e COFINS, né? A CBS é né, a parte do IVA que toca a União. Esse saldo credor vai ser aproveitável, né, na escrituração, né? Vai ser transferido para a escrituração de CBS que começa em 27, né? Na verdade, o CBS começa um test drive no começo de 26, mas a partir de 27, esse saldo credor vai para a escrituração da CBS, na veia, e vai ser aproveitado na compensação com a CBS. Como segunda alternativa, aqueles créditos que são ressarcíveis e compensáveis, né, que a gente viu lá, né, do artigo 49 da IN 2055, que decorrem de saídas desoneradas, que podem hoje ser objeto de PERDCOMP, poderão também, continuarão a ser, né, se assim dispuser a legislação de 31 de dezembro de 26, né, se a legislação atual for a mesma, permanecer a mesma até esse último dia de PIS e COFINS, esse saldo credor poderá ser compensado com a CBS, mas poderá ser objeto de PERDCOMP para compensar com outros tributos federais na dinâmica que a gente já conhece hoje. Então, esta é a monetização, assim será feita a monetização do saldo credor de PIS e COFINS. Esta monetização independe de prévia manifestação ou prévia homologação da Receita. A gente vai ver que essa é uma diferença importante em relação ao procedimento do ICMS. Então, aqui o contribuinte não precisa pedir a bênção para a Receita Federal previamente para aproveitar o crédito. Ele vai fazer isso por sua conta e risco. Este saldo credor, ele não quer dizer, em 31 de dezembro, né, de 26, quando esse saldo se transferir para a escrituração da CBS, isso não implicará inovação do prazo de utilização. Isso é um aspecto importante. A gente sabe que a Receita Federal tem um entendimento bastante questionável de que aquele prazo prescricional do decreto lá de 20.910 de 32, que se aplica, né,
ao PIS/COFINS, que diz que o prazo prescricional de 5 anos, a Receita entende que é para utilizar, para fazer a compensação efetivamente, não apenas expropriar, né? Malgrado a possibilidade de discutir esse entendimento, mas o fato é que, quer dizer, este prazo segue o seu fluxo, né? Ele não vai zerar, não vai se interromper e se reinicia em janeiro de 27. Então, o contribuinte precisa ter essa atenção para utilizar o saldo credor a partir de 27. E não há, enfim, este saldo credor de PIS/COFINS não vai ser objeto de atualização monetária, né? O crédito escritural de PIS/COFINS hoje não pode ser corrigido, então este saldo, quando passar para a CBS, até porque não tem pedido de homologação prévia, a utilização é imediata, integral, não tem muita razão mesmo para ver atualização. Tá? Então, essa é a sistemática de aproveitamento do saldo credor de PIS e COFINS que estiver na escrituração em 31 de dezembro de 26. Aí o projeto passa a tratar de duas situações mais específicas, mas bastante importantes também, né? Primeiro, o projeto trata dos créditos que vinham sendo apropriados com base, né, em cotas mensais, né, com base no ritmo de depreciação e amortização. Estamos falando basicamente de imobilizados e intangíveis, né? Portanto, esses créditos também, né, específicos do regime não cumulativo, né? Quem vinha tomando crédito ali na aquisição de imobilizados. E diz o projeto, né? Primeiro, as cotas que foram apropriadas até 31 de dezembro de 26, evidentemente, elas entram, né, ou já terão entrado na formação do saldo credor em dezembro de 26, que é este saldo do qual a gente acabou de falar, né? A graça começa em relação às cotas vincendas após a extinção de PIS e COFINS, né? E o que diz o projeto, né? Essas cotas vincendas se convertem em créditos presumidos de CBS. Né? Eram créditos por PIS e COFINS não cumulativo, PIS e COFINS não cumulativo acabou, elas se tornam, né, créditos presumidos da CBS e vão ser apropriados diretamente na escrituração da CBS e mantido o ritmo de apropriação das parcelas remanescentes, apurados pela alíquota original de PIS e COFINS. Então, basicamente, segue o ritmo de apropriação, mas a partir de janeiro de 27, diretamente na escrituração da CBS. E aí entra, né, a gente, nesse momento aqui, a gente aterriza num aspecto bastante, né, controvertido, que tem sido identificado aí pelos contribuintes, que é, nós estamos diante aí de um tratamento não isonômico e, assim, que, né, não faz muito sentido em relação aos contribuintes do regime não cumulativo, né? Então, quem está no regime não cumulativo e adquiriu um ativo importante ali em 26, né, por exemplo, vai poder aproveitar esses créditos a partir de 27, né? Quem fez a mesma coisa, a mesma aquisição, mas está no regime cumulativo, a partir dali, esse crédito não vai poder ser aproveitado. Quer dizer, já não aproveitava, porque estava no cumulativo, e não vai aproveitar no novo regime. Não me parece fazer muito sentido, porque né, contribuintes do regime cumulativo e não cumulativo, eles são diferentes até 31 de dezembro de 26. A partir de janeiro de 27, eles pulam para o mesmo barco, precisam ter o mesmo tratamento, né? Então, a se manter essa previsão de créditos presumidos só para quem está no não cumulativo, quem está no cumulativo vai se sentir tentado a, por exemplo, adiar o seu investimento, né? Quem ia adquirir, né? Estou no cumulativo, estou ali, segundo semestre de 26, vou adquirir um ativo importante, poxa, talvez prefira adquirir em janeiro de 27, porque aí já vou adquirir, já serei contribuinte do IBS, da CBS, no regime da CBS, e essa aquisição vai me gerar crédito normalmente, né? Ou seja, a permanecer tal como está o projeto, aspectos fiscais vão induzir o comportamento, né, uma decisão empresarial, que é tudo que o novo modelo não quer, né? O grande paradigma do novo modelo, que é a neutralidade, é isso. Quer dizer, o empresário não leva mais em consideração vetores fiscais para tomar suas decisões executivas. Aqui, isso possivelmente vai acontecer para quem está no cumulativo. Só complementando aí, Paulo, acho que, né, a permanecer essa previsão como está, como você falou, uma opção do contribuinte é adiar a sua aquisição para não ser prejudicado.
uma outra alternativa, mas eu estou dizendo alternativa no sentido de, no fim do dia, a conclusão é que o modelo deveria absorver essa situação para a gente não ter que ter essas alternativas, né? Mas assim, uma segunda alternativa só para evidenciar um pouco como que seria contraditório com a origem do sistema, é o contribuinte falar assim, não, em 2026 eu vou adotar o regime não cumulativo, eu vou adotar o lucro real de propósito só para poder Só. fazer essa aquisição e tomar créditos pelos próximos, durante toda a depreciação desse ativo, que se eu me mantivesse no cumulativo eu não ia tomar. Então, assim, começa a ter esses tipos de vias Exato, alternativas que só evidenciam que o projeto deveria ser corrigido para prever esse direito e pronto. exatamente. Esse exemplo que você deu é uma outra forma do contribuinte, né, contornar esse impedimento, só mostra essa distorção. Exatamente. E já aproveitando que eu tomei a palavra, isso é uma segunda consideração que eu acho interessante. É o seguinte, lá no começo a gente comentou, a emenda à Constituição era extremamente lacônica e trazia uma certa insegurança. Eu acho que uma das grandes inseguranças que ela trazia era quando ela trazia que os créditos de PIS e COFINS garantidos seriam aqueles apropriados. E aí eu não estou nem falando de crédito extemporâneo, não ficava claro que aqueles apropriáveis em cotas de amortização a partir de 2027, seriam garantidos. Só quando veio o projeto de lei Uhum, complementar em abril é que isso se tornou claro e aí os contribuintes puderam relaxar um pouco. exato. Imagina a relevância desse assunto, por exemplo, para concessionárias de serviços públicos, porque o que elas fazem no momento inicial é registrar um ativo que vai gerar amortização ao longo de 35 anos. Então, e são ativos muito grandes, investimentos muito relevantes. Então, olha o tamanho da relevância da garantia que vem por esse dispositivo quando ele diz, não, os apropriáveis serão objeto de crédito presumido de CBS. Uhum, sem dúvida. Enfim, a gente já vai ver lá na frente, esse problema se repete em ICMS em relação a quem não é contribuinte de ICMS, por exemplo, uma concessionária de um serviço qualquer. A gente já vai ver, né, esse mesmo dilema vai se colocar para o ICMS. Beleza. Um outro aspecto aqui interessante dessa questão desses créditos presumidos, das cotas mensais, pós janeiro de 27, é que caso o contribuinte venda o bem antes de terminar, né, o prazo de aproveitamento do crédito, ele não apenas não perde o crédito, como ele tem um fast track aqui, ele pode apropriar imediatamente, né? Então a venda antecipa a apropriação das parcelas remanescentes. Também é um aspecto que a gente já vai ver bem diferente do que acontece para o ICMS. Bom, então essa é a primeira, vamos dizer assim, um primeiro universo de créditos presumidos, né, afeitos em princípio apenas a quem está no não cumulativo, diz respeito, né, às cotas vincendas após a extinção de PIS e COFINS. Aí o projeto trata de uma segunda ordem de créditos presumidos, que é o crédito sobre o estoque de bens materiais existentes em janeiro de 27. Né? E, em princípio, as situações elegíveis aqui é um pouco o contrário do primeiro, quer dizer, esse crédito presumido sobre o estoque vai assistir a quem as aquisições em que não houve apropriação do crédito. Né? E por que não houve? Bom, primeiro, justamente porque para quem estava no regime cumulativo, né? Então, né, quer dizer, estou no cumulativo, não apropriei crédito nenhum, mas quando eu vender o estoque já no regime, já no novo modelo, vou ter o débito. Então, o sistema foi sensível e está prevendo, não. Então, quem está no não cumulativo vai poder se creditar do crédito presumido do estoque. Quem está no regime misto também, proporcionalmente, né, a parcela em que não houve crédito. Então, né, regime misto, quem está no regime misto é quem está basicamente no lucro real, consequentemente, como regra geral, está no não cumulativo, mas ofere alguma daquelas receitas dos incisos do artigo 10 da Lei 10.833. Então, por exemplo, a empresa do segmento de educação que esteja no lucro real, e se ela prestar serviços de educação curricular e também, por exemplo, ensino de idiomas. Então, as receitas de educação curricular, de ensino curricular, são não cumulativas, receitas de curso de idiomas são não cumulativas. Então, nessa proporção, as aquisições, né, o estoque de janeiro de 27, quem está no regime misto vai poder apropriar. E bens adquiridos com substituição tributária e monofasia de PIS e COFINS, que são bens que, né, vêm, né, que o adquirente não toma o crédito. Então,
nessas situações, em princípio, o adquirente vai poder tomar um crédito no estoque. Quais são as vedações a isso? Quer dizer, situações em que mesmo se eu estiver no cumulativo, ou mesmo um bem que foi adquirido como monofasia ou ST, quais são as vedações? Quer dizer, itens que estão no estoque que não gerariam crédito nem mesmo no regime não cumulativo, também não gerarão crédito presumido nesse caso, né? Estamos falando de bens adquiridos usados, né? A Receita tem esse entendimento também questionável de que se eu adquiro bem usado, não tomo crédito, bens adquiridos de pessoas físicas residentes no país, né? Não vem com PIS e COFINS, e bens adquiridos com desoneração de PIS e COFINS, isenção, suspensão, alíquota zero, não incidência, né? Esse aspecto, dois comentários, né? Primeiro, isenção aqui, eu acho que foi um pequeno lapso aqui do legislador, porque, do projeto, porque a isenção no regime de PIS e COFINS, no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º da 10833, a aquisição com isenção não necessariamente inviabiliza o crédito, né? Depende da saída. Se a saída for onerada, eu tenho crédito na entrada. Então, aqui, acho que né, isenção não necessariamente, o fato de eu ter adquirido com isenção não necessariamente deveria me tolher da apropriação do crédito presumido. E o outro aspecto relevante é que a alíquota zero, né? Tem essa previsão, se eu adquirir com alíquota zero, então eu não vou ter o crédito sobre o estoque. O que é curioso, porque isso é uma aparente antinomia com a monofasia, porque na monofasia eu adquiro com alíquota zero, né? A monofasia se operacionaliza, se materializa, né? Se concretiza pela aquisição com alíquota zero. Então, um artigo diz que se eu adquirir com monofasia eu tenho direito ao crédito presumido, mas se adquirir com alíquota zero não tenho, né? Eu acho que essa antinomia se resolve, a meu ver, em favor do direito ao crédito na aquisição com monofasia, porque acho que a monofasia por duas razões. Primeiro, porque ela é a norma especial em relação à geral, né, em relação à alíquota zero, porque ela é um tipo de aquisição com alíquota zero. E segundo, porque acho que o racional é dar o crédito, porque aqui a monofasia é uma alíquota zero, mas é alíquota zero porque já houve a tributação lá no começo, né, a cargo do industrial, do importador. Mas é um aspecto importante para a gente, uma aparente antinomia aí que precisa ser superada. E aí também, ó, a segunda vedação são itens que não gerariam créditos no regime já de IBS, que são esses bens de uso e consumo pessoais, né, super pouco relevantes aí, joias, bebidas, armas, tabaco, né, desde que não se trate de uma distribuidora de armas, uma distribuidora de bebidas, uma distribuidora de tabaco, enfim. Como que esse crédito presumido sobre o estoque vai ser calculado, né? Se o bem é nacional, foi adquirido de fornecedor nacional, 9,25 sobre o valor do estoque. E se o bem foi importado, então, aí aplica-se a alíquota de PIS e COFINS de importação que incidiu na operação, sem um adicional de 1%. Este crédito presumido precisa ser apropriado no primeiro semestre de 27, isso é importante. Então, assim, o contribuinte não pode bobear, ele tem esse semestre para fazer essa apropriação na escrituração do IBS, e aí vai aproveitar ao longo do ano seguinte, ao longo de 28 em 12 prestações, né, em 12 parcelas mensais, e este aproveitamento é via compensação escritural, quer dizer, é um crédito que só pode ser usado para compensar com a própria CBS, né, não é moeda para perde-comp, né, então esse crédito presumido ele vai ter um regime, esse crédito presumido que vai ser, né, apropriado em 2028, tem mais ou menos o mesmo regime que a famigerada MP 1227, que tentou dar do dia para a noite aqui, né, em relação aos atuais créditos presumidos, né, só usar para a própria compensação, sem poder ressarcir e compensar com outros tributos. Bom, qual que é o resumo, então, desses dois momentos, desses dois aspectos pontuais, né, tratados no projeto? Né, aquisição de estoques e aquisição de ativo imobilizado em relação às parcelas, né, vincendas, né? Então, quem está no regime não cumulativo, o estoque, o estoque que você tem em dezembro de 26, esse estoque já contribuiu para a formação daquele saldo credor que você vai ter, que você vai aproveitar, que é a regra geral aqui que a gente viu lá no começo da exposição. Então, esse estoque, né, gerou, teve a atenção do projeto. O ativo imobilizado, como a gente viu, também vai ter o crédito presumido em relação às parcelas vincendas. Para quem está no cumulativo, o estoque também, nós vimos aqui que vão ter crédito presumido.
A peça que ficou faltando é justamente aquela que a gente viu, né? Quem está no cumulativo, o ativo imobilizado, em princípio, não vai ter o crédito, né? Espera-se que eventualmente o projeto, a redação seja alterada para prever expressamente, né, o crédito também para quem está no cumulativo em relação ao imobilizado, mas não custa aqui especular a possibilidade de consertar isso via interpretação extensiva da dicção do projeto atual, né? Ele trata o crédito, o crédito sobre estoque, a expressão que ele usa são, né, estoques de bens materiais, né? Será que a gente não poderia aqui, né, pensando alto, né, interpretar esse estoque de bens materiais como, né, o estoque de ativos imobilizados materiais também não estariam, né, não poderiam estar alcançados nessa dicção, né? E pensando alto aqui, até, Pedrão, me ocorre o seguinte, né? No novo modelo, e assim, como mais um racional para aproximar o estoque do ativo imobilizado, de modo a fazer o ativo imobilizado poder caber nessa expressão, no novo modelo, a alienação de ativo imobilizado vai se sujeitar ao IVA, vai pagar IVA, né? É considerado um fornecimento, né? Então, no regime atual, não, né, não tem PiscoFins na alienação de imobilizado, mas o novo modelo vai ter. Então, é mais uma razão para, eventualmente, fazer essa aproximação do estoque com ativo imobilizado para fins de crédito presumido. Fica aí né, uma possibilidade, né, uma interpretação que eu acho possível para o modelo, para a redação atual do projeto, caso não seja alterado. Eu também acho possível essa interpretação. Ela resolveria a questão dos ativos imobilizados materiais, mas essa distinção de materiais, de qualquer jeito, ainda deixa de fora os intangíveis, Sim, por os exemplo. intangíveis. Então, quem Sim, estaria sim. no regime não cumulativo e tem intangíveis, como eu falei, concessionárias, por exemplo, vão ter direito aos créditos, mas quem está no cumulativo e tem algum ativo intangível vai ficar sem os créditos. E como a gente falou, no novo regime todo mundo tem débito igual. Então eles também deveriam ser equiparados nos créditos. E o histórico de opção de regime de PIS/COFINS não deveria ser determinante para isso. Uhum. Não, perfeito. Essa alternativa hermenêutica aqui que a gente está cogitando para consertar, ela conserta parcialmente, né? Tem um efeito limitado, sem dúvida. E para terminar PiscoFins, o projeto também traz uma previsão que, na verdade, não tem nada a ver com o saldo credor, né, com o saldo escritural que a gente está tratando. É um dispositivo que trata basicamente do cancelamento de vendas, né? Bens que foram vendidos quando existia o PiscoFins, antes, né, até dezembro de 26, e foram devolvidos depois, já após a extinção de PIS e COFINS. E aí o projeto prevê que o contribuinte vai poder se creditar, né, do PIS e COFINS que incidiu na primeira venda, né? Porque afinal ele recebe de volta a mercadoria, vai vender de novo já no âmbito já na vigência da CBS e vai pagar a CBS de novo, né? Então, justamente porque ele não tem nada a ver com o saldo credor, para mim está muito claro que isso se aplica para os dois regimes, né? Quer dizer, então, também quem está no cumulativo fez uma venda ali em novembro de 26, em fevereiro de 27, o cliente devolveu, a venda foi cancelada, quem está no cumulativo vai poder se creditar desse PIS/COFINS, obviamente, pela alíquota de 3,65 do cumulativo. Bom, isso é mais ou menos o que a gente tem para PiscoFins. Enfim, já estamos até... Gastei mais tempo do que eu imaginava em relação a PiscoFins. ICMS, a legislação é um pouco mais, né, o projeto é um pouco mais extenso, ICMS sempre mais, tem bastante complicado. Então, sigamos aqui para falar um pouco, né, também do ICMS. Da mesma forma que a gente viu lá para o PiscoFins, né, do que a gente está falando aqui? Estamos falando do saldo credor também escritural do ICMS, não estamos falando de indébito de ICMS. Indébito de ICMS é outro bicho, que não é objeto, não é objeto aqui desse projeto. Este saldo pode decorrer tanto de créditos convencionais como presumidos, na minha visão, né? O projeto de PiscoFins, ele fala sempre expressamente créditos, inclusive presumidos, né? Isso, a expressão presumido não é usada por ICMS, mas é porque o projeto ele não usa, ele prefere usar saldo credor, né? O projeto do PiscoFins fala sempre créditos de PiscoFins e aí inclusive presumidos. O projeto do ICMS fala sempre saldo credor. Então, eu acho que o saldo credor subentende, ele pode ser um saldo credor resultante de um crédito convencional ou do crédito presumido.
o saldo credor pode ser o saldo normal do ICMS ou o saldo que é, né, qualificado, convertido em crédito acumulado, que é mais ou menos também aquele crédito que decorre de saídas desoneradas também, em razão de exportação, ou alíquota de saída menor do que a alíquota de entrada. Esses dois tipos, não importa, qualquer um dessas modalidades de saldo credor está contemplada no projeto. E também, da mesma forma, né, estamos falando do saldo credor existente em 31 de dezembro de 32, que é que é a data de óbito do ICMS. E aqui também, de novo, né, a mesma dúvida que a gente tinha em relação ao PIS/COFINS, como é que ficam os créditos extemporâneos, né? Eu entendo que aqui, até com mais clareza, não temos muita dúvida de que o crédito extemporâneo está preservado, né? O PL fala, né, no artigo 145, considera-se saldo credor, né, o valor apropriado como crédito, um pouco diferente, né? Lá a gente viu que o PIS/COFINS ele falava que era não apropriado, aqui ele fala apropriado e que esteja regularmente apurado na escrituração. Até aí, enfim, estaria sob risco o crédito extemporâneo, mas eu acho que o parágrafo único dissipa as dúvidas e diz que o disposto se aplica aos créditos reconhecidos após o prazo a que se refere o caput. Então, para mim, não tem muita dúvida de que o crédito extemporâneo está garantido, mas com a mesma ressalva que a gente fez em relação, né, ao PIS e COFINS, né? Ninguém vai poder fazer o creditamento extemporâneo, né, tal como a gente entende essa expressão, porque a partir de janeiro de 33 não há mais período de apuração do ICMS para você fazer o creditamento extemporâneo. Você vai fazer mediante retificação da escrituração de dezembro de 32, e a mesma coisa, se você já tinha um saldo credor, você vai ter um novo saldo credor aumentado, e é esse saldo credor que você vai poder monetizar das formas que a gente já vai ver. Se você tinha um saldo devedor, esse creditamento, né, a retificação para aproveitamento de créditos que não haviam sido identificados tempestivamente, vai resultar num indébito, e esse indébito tem que ser aproveitado pela dinâmica normal de indébitos. Aqui em São Paulo, por exemplo, é a portaria CAT 83/91, que trata, que disciplina a restituição. Né? E a gente viu aqui que essa disciplina, a previsão do ICMS, ela foi até um pouquinho mais completa do que do PIS/COFINS e mencionou expressamente que os créditos resultantes de decisões judiciais também serão preservados. Né? É meio óbvio, né? Só faltava você perder o crédito que você ainda está discutindo judicialmente. Eu acho que isso, inclusive, esse dispositivo deve ser aplicado por analogia a PIS/COFINS, porque em PIS/COFINS esse possível drama vai se colocar claramente daqui 2 anos, 2 anos e meio, né? A gente tem uma série de teses de creditamento de PIS e COFINS, por exemplo, quero tomar crédito de PIS e COFINS sobre o IPI não recuperável, né? Teses bastante conhecidas que certamente ou possivelmente não estarão resolvidas até dezembro de 26, né? As ações vão seguir adiante a partir de, né, em 27, depois que o PIS e COFINS estiver extinto. Eu acho que sim, esse crédito certamente há de estar preservado por aplicação analógica dessa previsão aqui do ICMS. Bom, ao contrário de PIS e COFINS, o ICMS exige prévia homologação do Estado. Tá? Um aspecto, né, um aspecto procedimental bem importante, bem diferente. Aqui sim tem que pedir a bênção prévia do Estado para poder aproveitar, né? Qualquer uma das formas de aproveitamento, que a gente já vai ver quais são, precisam da homologação prévia. E aí que se coloca um ponto, né, de reflexão, que é saber se o contribuinte ele tem direito a um tiro só, quer dizer, ele tem que fazer o pedido de homologação no valor do crédito, ou se ele pode fazer outros pedidos, ou retificar, né, fazer pedidos adicionais, ou retificar o primeiro pedido, ou se tem um risco de preclusão consumativa. Talvez isso seja disciplinado, isso não está disciplinado no projeto com precisão, talvez venha alguma coisa no regulamento, mas fica esse ponto. Em princípio, se não tiver nenhuma norma esclarecedora, né, a sugestão é que o contribuinte se resguardar e que quando fizer o pedido de homologação já faça com grau já de certeza, já tendo feito a apuração de tudo, qual é verdadeiramente o tamanho do saldo credor, para não correr esse risco de não poder, né, aditar esse pedido. E como é que funciona esse pedido de homologação? Ele varia conforme o crédito seja, né, na aquisição de insumos ou de ativo permanente. No caso de créditos de insumos, o contribuinte vai ter 5 anos para fazer esse pedido, né? É um prazo bastante longo e, aliás, esse prazo longo advoga a tese de que o creditamento extemporâneo, a meu ver, é mais do que permitido, né? Por que eu tenho 5 anos para fazer o pedido de homologação? Feito o pedido de homologação,
o Estado tem mais 2 anos para homologar. Portanto, no limite, né, o contribuinte tem que deixar para o último dia, lá para dezembro de 37, para fazer o pedido. E se o Estado demorar os 2 anos que ele tem de máximo para fazer a homologação, nós estamos falando de, né, o crédito vai começar, esse saldo credor congelado ali em 31 de dezembro de 32, só vai começar a ser aproveitado a partir de 39. Né? Então, estamos falando de um prazo aí bastante grande. Isso para crédito, como eu falei, da aquisição de insumos. Em relação a créditos de ativos permanentes, gente, a dinâmica é outra. O contribuinte tem que pedir a homologação muito precocemente, já no mês da aquisição do ativo a partir de janeiro de 29. Né? Então, o Estado tem 2 meses para homologar, né? Ao contrário do crédito de insumo, que o Estado tem 2 anos, quando o crédito decorre de ativo permanente, o Estado vai ter só 2 meses para homologar. Assim, veja que coisa, quer dizer, adquiri um ativo permanente em fevereiro de 29. Tá? Pelo projeto, eu tenho que fazer o pedido de homologação deste crédito já em fevereiro de 29 e até abril de 29 esse crédito está homologado. Mas isso não quer dizer que eu vou poder usar esse crédito agora, embora já tenha IBS, né? Em 29 a gente vai estar com ICMS e IBS, né? Mas eu entendo que este crédito, embora já homologado tão precocemente, ele só vai ser aproveitado a partir de janeiro de 33, porque a regra geral é, né, você pode aproveitar o saldo credor de ICMS existente em 31 de dezembro de 32, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, por que qual a necessidade de você fazer esse pedido com tanta antecedência, né? A exposição de motivos diz que essa antecedência é para evitar a descontinuidade do fluxo de aproveitamento. Portanto, isso me leva a crer que é uma antecedência que vem para atender o interesse do contribuinte, não do fisco. Portanto, seria, a meu ver, um prazo não peremptório, que não extingue o meu direito lá na frente, mas vai só causar uma descontinuidade, né? Então, quer dizer, aqui nesse exemplo que eu dei, né? Eu adquiri um desenho em fevereiro de 29 e aí não fiz o pedido de homologação em fevereiro de 29, fiz no dia seguinte, no mês seguinte, em março de 29. Entendo que eu não vou perder esse crédito, que eu vou começar a aproveitar lá em 33. Eu simplesmente vou ter um atraso a mais para aproveitar a partir de 33. Vamos pensar nesse exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Vamos pensar adquirir uma máquina em junho de 30 por R$1 milhão, né? Vamos pensar uma alíquota de IBS que seja de 15% em junho de 30, né? A estimativa é que a alíquota de IBS, já depois da transição, seja de 17,5%, então vai ser um pouco menor em 2030, vamos supor que seja de 15%. E uma alíquota padrão de 18% do ICMS, ela cai 10% ao ano a partir de 29, então em 30, aqui no nosso exemplo, 14,5%. Então, nesse exemplo, adquirir a máquina em junho de 30, eu já vou ter um crédito integral e imediato de IBS, de 150 mil, porque o IBS já está valendo, já vou estar apurando o IBS, e também um crédito de ICMS, que continua, né? Estou na transição, apurando os 2 tributos, um crédito de ICMS de R$144 mil, que eu vou aproveitar, né, no regime normal do ICMS, que é em 48 vezes, aqui de R$3.000 até R$3.000 mensais até junho de 34. Só que o ICMS vai acabar em dezembro de 32. Então, e aqui já antecipo, né, como é que é a monetização de crédito de ativo permanente, você vai aproveitar pelas parcelas no ICMS, pelas parcelas enquanto o ICMS existe, e as parcelas remanescentes você vai aproveitar no IBS, mais ou menos como a gente viu, inclusive, para o PIS/COFINS. Então, aqui no nosso exemplo, você vai ter 30 parcelas utilizáveis para compensar com o ICMS e 18 parcelas utilizáveis a partir de janeiro de 33, mediante prévia homologação, que tem que ser requerida em junho de 30, né? E aí eu fico pensando, então vamos pensar se eu bobeei aqui e não fiz o requerimento no próprio mês que eu adquiri esse ativo, em junho de 30. Fiz o pedido em dezembro de 30. Poxa, vou perder essas 18 parcelas a partir de 33? Eu estou entendendo que não. Eu estou só entendendo que, como eu atrasei 6 meses, eu vou começar a aproveitar esse crédito de IBS 6 meses depois do que eu poderia, portanto, a partir de julho de 33. Portanto, vai haver a tal da descontinuidade prevista né, que se pretende, prevista na exposição de motivos e que se pretende evitar com esse pedido de homologação tão precoce, né? Quer dizer, eu vou aproveitando 30 parcelas de ICMS mês a mês, de junho de 30 até dezembro de 32, aí vou ter 6 meses
sem aproveitar nada, porque o ICMS já acabou, e eu vou pagar esse pênalti pelo meu atraso de ter feito a homologação, mas a partir de julho eu começo a aproveitar as 18 parcelas. É assim que eu estou entendendo o racional dessa previsão. Vamos lá, a homologação tácita, a gente viu, né? O Estado ele vai ter 24 meses para homologar no caso de crédito de insumos ou 2 meses para homologar no caso de ativo permanente. O que acontece se ele não fizer nada nesse prazo? Homologação tácita, tá? O crédito estará homologado. Mas entendamos que a homologação tácita desse saldo não é a homologação tácita do lançamento, né? A homologação tácita do lançamento está prevista no 150 do CTN, que é de 5 anos, não é alterado. Isso quer dizer que, né, vamos supor que eu fiz o pedido de homologação de um crédito de insumos lá no primeiro mês que eu já podia, em janeiro de 33. Em janeiro de 35, o Estado não se pronunciou, está homologado tacitamente. Isso não quer dizer que o Estado não possa ainda investigar os fatos geradores que resultaram nesse saldo credor em dezembro de 32 e, eventualmente, né, fazer um lançamento que repercuta no montante desse saldo credor. E este eventual lançamento vai suspender a monetização até que venha uma decisão definitiva no contencioso administrativo. Bom, e aí chegamos então, gente, né, quais são as formas de monetização deste saldo credor de 31 de dezembro de 32 do ICMS. Existem 4 maneiras, essas que a gente está vendo aí: compensação com ICMS, compensação com IBS, cessão a terceiros ou ressarcimento. Vamos falar de cada uma delas, já um pouquinho aqui, levemente premidos pelo tempo, mas vamos lá. A primeira forma é a compensação com o próprio ICMS. Essa é uma novidade do projeto, né? A emenda não previa isso, né? O projeto é que atinou com essa possibilidade e acho que foi muito bem pensado, porque, como a gente viu, né, o ICMS acaba em dezembro de 32, mas a fiscalização do ICMS não acaba. Podemos ter auto de infração de ICMS até 37, né? E se vier esse auto, eventualmente o contribuinte tem um saldo credor homologado de ICMS lá em 34 com auto de infração de ICMS em cima da mesa. Por que não fazer essa compensação, né? Então, o projeto está prevendo essa possibilidade, e, inclusive, não precisa nem ser auto de infração, pode ser um débito, enfim, o contribuinte se antecipa, ele identifica lá em 34, poxa, apurei errado aqui o ICMS antes, né, em algum período de apuração lá em 32, e, enfim, ter um saldo credor reconhecido, quero compensar um com o outro. Então, isso vai poder acontecer, mas como essa previsão não constava da emenda, uma iniciativa do projeto de lei, acho que o projeto, por essa cautela, está dizendo que isso precisa ter a concordância prévia do Estado. O Estado precisa concordar com isso. Cada Estado vai dizer se e como quer aceitar essa primeira forma de monetização. Tá? A segunda forma, Para o contribuinte, né, Paulo, pode ser uma forma de aceleração da utilização do crédito, né? Se ele já reconhece a dívida e vê que ali precisa pagar mesmo, né? Exato. Sem dúvida, se é um passivo que ele reconhece, não tem, né, um litígio com chance remota, ele já antecipa, já gasta o cartucho que ele tem com o próprio ICMS. Bom, a segunda forma de monetização, a principal, é a compensação com o IBS. Da mesma forma que a gente viu, né, o saldo de PIS/COFINS você compensa com o CBS, o saldo de ICMS você compensa com o IBS. Como é que isso vai funcionar, né? Feita a homologação, sempre lembrando, todas essas maneiras possíveis de monetização dependem da prévia homologação. Então, feita a homologação, o Estado informa o comitê gestor, tem 30 dias para informar o comitê gestor qual é o valor do crédito homologado, e no mês subsequente a essa informação, o contribuinte pode aproveitar esse crédito para compensar com o IBS. Né? Como é que ele faz isso? Em relação ao ativo permanente, ele vai fazer pelo prazo remanescente, né? Mais ou menos bem parecido com como a gente viu com o PIS e COFINS, né? Ou no exemplo que a gente viu alguns slides atrás, né? Então, todas as parcelas que eu apropriaria depois de dezembro de 32, eu passo a apropriar diretamente na escrituração do IBS. E aí se coloca uma questão interessante. A gente viu lá no PIS e COFINS que se eu vender o ativo antes de terminar as mensalidades de amortização, eu antecipo a apropriação. Tem lá o que eu chamei de fast track. Esse fast track não existe para o ICMS. Mas mais do que isso, o que eu fico me perguntando é essa venda do bem antes do término
do período de apropriação, será que não inviabiliza o meu crédito? Né? Por que eu estou colocando isso? Porque é assim que funciona para o ICMS. Né? O artigo 20, parágrafo 5º, inciso 5º da Lei Candido, prevê expressamente que se eu tiver, né, se eu vender o ativo antes dos 48 meses, os créditos dali para frente eu perdi, evaporam. Então, eu fico pensando aqui, né, é, eu não sei, o fast track do PiscoFins certamente não tem, mas será que eu posso pelo menos manter o crédito ou eu perco? Né? Eu tendo a achar que eu mantenho o crédito. Ele não é, portanto, é um cenário que não é tão bom quanto o PIS e COFINS, mas não é tão ruim quanto o regime atual de ICMS. Eu acho que eu mantenho o crédito. Por que eu acho isso? Porque assim, a homologação, ela não né, o procedimento de homologação do projeto simplesmente não prevê, não existe uma homologação condicional, assim, né? Homologação desde que você não venda o crédito homologado, a impressão que dá é que o projeto, olha, tá aqui, tá carimbado com a homologação, eu já não vou mais perquirir o que você vai fazer com o ativo, você vai vender no mês seguinte. Então, eu acho, no mínimo, defensável que se eu vender o bem antes né, depois a partir de janeiro de 33 e antes de completar a amortização os 48 meses, eu acho que eu pelo menos mantenho o crédito. E aqui também se coloca mais ou menos a mesma controvérsia que a gente já tinha visto para o PiscoFins, que é quem não é contribuinte do ICMS, né? Né, sou um prestador de serviço, pago ISS, não pago ICMS, adquire um ativo ali em 32, 31, 32, não vou ter o crédito, né? De novo, se isso não for consertado, vou ter um aspecto fiscal induzindo comportamento, decisão empresarial. Vou preferir postergar a compra do ativo, vou comprar o ativo a partir de janeiro de 33 e já tomar o crédito, né, na dinâmica do IBS. Bom, isso em relação ao ativo permanente. E é assim que se aproveita, né, assim que se compensa com o IBS o crédito de ICMS advindo de ativo permanente. E em relação à aquisição de insumos, né, a aquisição, acho que todo mundo já sabe, né, é em doses homeopáticas, em 48, 240 meses, né, a partir da homologação. É um período bastante extenso, né? Tem sido muito criticado isso, né? Se pleiteia aqui que pudesse haver uma espécie de uma tabela progressiva de meses de acordo com o valor do crédito, para créditos muito altos, até ficar um pouco mais razoável um período tão grande desse, mas, né, para créditos menores, 240 meses, né, 20 anos é muita coisa. Mas, como prêmio de consolação, né, o aproveitamento, o crédito, ele vai ser atualizado pelo IPCA a partir de janeiro de 33. Isso é um aspecto importante. Quer dizer, como a gente viu, eu vou começar a aproveitar esses créditos não em 33, na melhor das hipóteses, a partir de 35, mas é o melhor das hipóteses. Eu posso, se eu fizer, eu posso fazer o pedido em janeiro de 33 e pode vir uma homologação expressa já em fevereiro de 33. Aí eu começo a aproveitar quase que imediatamente. Mas tá com cara de que a regra geral vai ser a homologação tácita em 2 anos, né? E se for assim, ainda que eu faça o pedido em janeiro de 33, super, né, de maneira muito ágil, é só em 35 que eu começo a compensar. Mas o IPCA, a meu ver, começa a correr em janeiro de 33, tá? Esse prazo de 240 meses, né, Paulo? Acho que ele dá o tom da relevância desse tema. Quer dizer, por que um prazo tão longo? É claro, para nós, os contribuintes, é muito ruim, etc. Mas não imagina se isso fosse conversado num curto prazo, com os volumes estratosféricos que existem, né? A perda de arrecadação imediata que isso poderia causar. Então, Sem a dúvida. dilatação desse prazo, acho que é para conseguir equilibrar os contribuintes reaverem os valores, mas mantendo algum equilíbrio das contas públicas, né? Exato, acho que é bem isso, né? É um reflexo, o legislador está antenando o tamanho da repercussão, quer dizer, o tamanho do saldo dos credores que hoje estão ali quase créditos podres aí e vão virar ativos verdadeiros, relevantes, né? Acho que é isso mesmo. Vamos lá, gente. Então, já que eu peço aí, vou tentar correr um pouquinho. Estamos já estourando no tempo, mas se todo mundo tiver paciência aí, quem sabe mais 5, 10 minutinhos a gente consegue terminar. Acho que vale a pena aí, estender um pouquinho aqui a apresentação. Terceira forma de monetização, cessão a terceiros. A gente viu a primeira, compensação com o ICMS, segunda, compensação com o próprio IBS, e agora a terceira, cessão a terceiros, né? A cessão de crédito de ICMS para terceiros, esta cessão aqui deste saldo credor de ICMS, para mim é o
canto do cisne desse mercado, porque no novo mercado de IBS isso não vai acontecer, vai acabar, não tem mais cessão. Então, né, a promessa é que tudo vai ser ressarcido em até, né, 60 dias ou até 270 no máximo. Então, cessão de terceiro, acho que é o último momento que a gente vai ouvir falar de cessão de crédito a terceiros é aqui, nessa cessão deste saldo credor de ICMS. Essa cessão é feita mediante prévia comunicação ao Estado, não precisa da prévia concordância, prévia comunicação, você só informa. E o terceiro vai monetizar dessas duas formas que a gente viu que o próprio proprietário originário desse saldo poderia: compensação com ICMS ou compensação com IBS. Essa compensação pode ser parcial, né? O contribuinte pode estar, não é um tudo ou nada, ele não precisa escolher ceder a terceiro no dia seguinte à homologação do crédito. Ele pode começar a usar ele mesmo e, em determinado momento, ceder o saldo que ele tem. Né? Em caso de cessão de ativo permanente, o cessionário segue utilizando no mesmo ritmo que o cedente utilizaria, que é o ritmo das parcelas faltantes, né, das 48. E se a homologação for tácita, a cessão só vai valer a partir de 38. Isso é um dispositivo racional, não entendi muito bem, tenho aqui uma ideia, mas como a gente viu, né, se vem a homologação tácita, então fiz o pedido em janeiro de 33. Em janeiro de 35 saiu a homologação tácita, mas eu não vou poder ceder já a partir dali, se eu quiser, só em janeiro de 38, né? Eu acho que o racional é, se a homologação, na homologação tácita, o Estado, quer dizer, não fiscalizou nada, né? Me deixou passar o tempo, não viu se o saldo, se o crédito era aquele mesmo ou não. E como a gente viu, a homologação não impede o lançamento, né? A fiscalização e o lançamento de ICMS. Então, acho que a ideia aqui do legislador foi, puxa, se vier um auto de infração depois, esse crédito, se tiver cedido a terceiro, vai complicar, né? Já vai estar sendo usado por um terceiro e aí, enfim, eu tenho um auto de infração que compromete o valor do saldo que foi cedido. Então, eu acho que por causa disso se preferiu dizer, olha, se a homologação for tácita, só vai poder ceder para terceiros quando passar o prazo decadencial a partir de 32, que é, né, de 5 anos, que é 31 de dezembro de 37. Acho que foi esse o racional. E, finalmente, a quarta forma de monetização, que é o ressarcimento, né? Aqui é interessante. Quando que o contribuinte vai poder pedir em dinheiro o ressarcimento do saldo credor de ICMS que ele, né, apurou e homologou, né, apurou em dezembro de 32 e homologou? Quando for impossível compensar, a hipótese de impossibilidade de compensação. Portanto, o ressarcimento é uma hipótese residual. Primeiro, se você puder compensar, você tem que compensar com o IBS. Só se você não puder, então você vai poder pedir o ressarcimento. E aí eu fiquei pensando aqui, né, o que é a impossibilidade de compensação? Será que encerramento da atividade é uma impossibilidade de compensação? Então, cheguei em 31, né, em janeiro de 33, com saldo credor, homologuei saiu a homologação do meu crédito e 3 meses depois fechei o meu negócio. Será que então agora que é impossível compensar, eu posso pedir o crédito em dinheiro? Eu tendo a achar que não, né? O crédito morre com o estabelecimento na lógica do ICMS, eu acho que isso vai valer também para o IBS. Então, quando o projeto fala em impossibilidade de compensação, nós estamos falando de ausência de saldo devedor suficiente. Isso é impossibilidade de compensação. Né? Ausência de saldo devedor de IBS suficiente. Né? E é importante entender que não importa, este saldo credor que eu vou homologar é um saldo credor que eu tenho contra um determinado estado da federação. Né? Mas o pedido de ressarcimento eu vou fazer para o comitê gestor, não para aquele estado. Eu peço para o comitê gestor. O sujeito ativo do IBS é o comitê gestor. Né? Depois o comitê gestor vai se entender com o Estado, ele vai deduzir o que ele teve que ressarcir o contribuinte do que ele tem que repassar para o Estado, mas eu lido com o comitê gestor. E este pedido de ressarcimento, ele pode ser parcial na minha avaliação. Então, vamos pensar nesse exemplo que está aí na tela. Eu tenho um saldo credor homologado de R$240 mil, então eu vou compensar, sendo um saldo credor decorrente de aquisição de insumo, eu vou compensar em 240 vezes de R$1.000 aqui no nosso exemplo. Se no mês 1 eu tive um saldo devedor de IBS de 700,
no mês seguinte eu já posso pedir um ressarcimento desse primeiro 300, né? É assim que eu tô entendendo a dinâmica de monetização via ressarcimento. Conclusão, gente, né? Que eu acho que o Pedro já meio que até antecipou lá na introdução, porque é uma conclusão, né, muito impactante, né? Se o prédio for aprovado tal como ele está, os contribuintes que estão penando aí há anos, décadas com saldos credores, com dificuldade de monetizar, não consegue ceder, tem uma série de requisitos, tudo isso, assim, o cenário muda de maneira muito relevante. Quer dizer, passa a haver uma perspectiva concreta de monetização a partir de 2033, né? Seja via compensação com o IBS, ou, né, para quem é exportador, também não vai ter débito de IBS, mas então não vai ter como compensar, mas vai poder pedir o ressarcimento. E né, a promessa do governo é que isso vai ser respeitado, né? Isso é muito relevante, gente, porque existe um fundamento, inclusive, para a gente torear as auditorias, que às vezes, né, começam a pressionar os contribuintes, né, para baixar eventualmente esse crédito do ativo, porque não consegue monetizar, né? Um fundamento para manter este ICMS a recuperar no ativo. E ainda acrescento, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a Cefaz São Paulo tem um entendimento diferente da Receita Federal. Para a Cefaz São Paulo, o prazo prescricional do crédito, ele se interrompe, ele acaba no momento da apropriação. Né? Não é o prazo para utilizar verdadeiramente como a Receita entende para PIS/COFINS. Então, quer dizer, o que eu tiver apropriado em saldo credor que eu vou, né, tiver escriturado em dezembro de 32, vou poder aproveitar, enfim, né, não tem mais prescrição nenhuma, então eu vou aproveitar dessas formas de monetização que a gente viu aqui. Rapidíssimo aqui, só para completar o ST, gente, só vou falar né, mais um minutinho aqui. O projeto foi sensível a quem tem mercadoria adquirida com ICMS ST, quem tiver em estoque isso em 31 de dezembro de 32, né? Enfim, é uma justiça quase que intuitiva, né? Eu adquiri a mercadoria com ST, portanto, no regime atual, quando eu vender, eu não vou pagar ICMS, porque o ST já foi recolhido, mas aí se eu vendo no novo regime, aí eu pago IBS, né? É uma injustiça, vou estar pagando duas vezes pela mesma, né, na mesma operação. Então, o projeto foi sensível a isso e está prevendo aqui formas né, o contribuinte vai poder se creditar do ICMS ST que ele pagou né, na mercadoria, né, que veio embutido na mercadoria que ele tinha em estoque quando a gente vira a chave para o novo modelo. E aqui o procedimento eu já não vou, enfim, tem um procedimento que está aqui na tela, mas eu não vou nem, enfim, esmiuçar aqui, enfim, acho que já tomou bastante acima, além do prazo. Então, gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço demais a atenção aí de todos. Estou vendo aqui que a audiência seguiu firme do começo ao fim. Acho que é um sintoma de que acho que a troca de informações pode ter sido útil. Agradeço a atenção de todos. E aí, Pedrão, como é que de repente selecionar aí uma ou duas perguntas principais que a gente ainda possa responder nesses últimos minutinhos e deixar para responder depois todo mundo vai, né? Todo mundo que fez pergunta, a gente vai responder individualmente. Não, vamos, acho que até como a gente já estourou aqui o tempo, a gente, né, como disse, vamos responder o pessoal, a gente dá os retornos depois, porque senão estoura mais ainda o tempo. É, tá bom. Vamos responder o pessoal depois e a gente, né, passa a apresentação, o evento vai ficar disponível, a gravação, né? E aproveitar só para reforçar o convite, pessoal. Esse foi o primeiro de uma série de cafés tributários que a gente quer fazer sobre a reforma tributária. Então, né, a gente vai divulgar, vai ter os convites, mas já fica aí também, já coloquem na agenda. No dia 18 de julho, vamos fazer um evento sobre o split payment, um outro assunto bem interessante dessa reforma. E vamos também nesse mesmo modelo de evento, tá? Então, reforço as palavras do Paulo, agradeço aí a audiência massiva que ficou conosco até o final. Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau, gente. Bom dia, bom trabalho.